Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook. Capítulo de número 7 de Romanos, versículo 5, diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operava em nós membros para dar fruto para a morte. Então, Paulo está dizendo aqui, quando ele era extremamente religioso, mais pendia na vida dele, a vida religiosa, não salvo, então ele fazia aquilo que o pecado queria, que as suas paixões queriam, que os seus desejos queriam, e assim também somos nós. Antes de Cristo entrar na nossa vida, nós pendemos mais para a questão da mortidão do pecado, da nossa natureza caída, dos nossos desejos pecaminosos. Verso 6, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Está falando aqui a respeito também da lei mosaica, E ele está dizendo, uma vez que Cristo entra na minha vida, realmente Cristo, ele é completo. Cristo, ele veio, cumpriu todos os procedimentos, coisa que nós não cumprimos. Então, por isso que nós, enquanto Jesus não entrar na nossa vida, nós continuamos vivos para o pecado e morto para Cristo e vivo para o pecado, tá bom? A religião não salva ninguém. A religiosidade do ser humano, Jesus, ele é algo que pode nos salvar pela graça, pode nos salvar. Verso 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, isso aí, a lei apontava para nós os defeitos, aquilo, mas a lei, ela apontava o pecado, como ela aponta, mas ela não pode nos salvar. Só Jesus tem o poder de nos salvar, porque a lei não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus. Verso 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem lei estavam mortos o pecado. Tá? Verso 9, eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Paulo está dizendo aqui o tempo todo a respeito da nossa vivência no pecado, tá bom? O tempo todo ele está dizendo isso, e ele está dizendo isso. Paulo se refere aqui pessoalmente a si mesmo e a sua conversão a Cristo. A lei, ele declara que não tinha nada que ver com aquela convenção. Tampouco, que eu falei, isso teve algo a ver com a sua vida em Cristo. Então, Paulo estava dizendo o tempo todo, não ele, não a lei mosaica, mas Jesus. Verso 10 diz assim, e o mandamento que achei que era para a vida, para mim resultou para a morte. Os 10 mandamentos, a lei, que é o decálogo, revelou o pecado como ele sempre faz. O pagamento que era a morte, em outras palavras, não há vitória alguma de procurar viver segundo a lei. Devemos viver pela fé, referindo-se à fé em Cristo. Então, o tempo todo, Paulo está dizendo ali, realmente a lei mostrava, mas a lei não pode perdoar, tá bom?
Ela pode apontar, mas não pode perdoar. Como uma religião cristã, cristocêntrica, obviamente, ela pode te apontar o seu pecado, pode falar das suas falhas e também das suas miserabilidades, mas não pode perdoar. Quem pode perdoar é só Cristo, tá bom? Então, religião não perdoa. Religião pode apontar como a lei mosaica lhe apontava. Verso 11, porque o pecado, tomando a ocasião, enganou-me pelo mandamento e por ele me matou. Então, a natureza pecaminosa, Paulo pensou agora que ele tinha aceito a Cristo meramente pelo fato que ele poderia certamente obedecer o Senhor em todos os aspectos, mas ele se deu conta que não podia, nem podia você mesmo de forma nenhuma, de maneira nenhuma, tá? Nenhuma culpa ao mandamento, mas que o mandamento realmente agitou a natureza pecaminosa e passar primeiramente aquilo que eu falei e sempre vou falar, tá bom? A lei apontava, mas a lei não poderia perdoar os pecados, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.